Amém, igreja? Sem muita demora, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 18, de 30 ao 39. Primeiro Reis, capítulo 18, do 30 a 39. Fala de oração, procurar um personagem. Qual personagem que eu procurei? Vocês adivinham? O que o texto fala? De qual personagem? De vários, né? Mas o principal desse texto, Elias, o Tisbita. E a palavra de Deus diz assim aos nossos corações nessa noite. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias reparou o altar do Senhor, que havia sido derrubado. Ele pegou 12 pedras, conforme o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com as pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez em redor um altar, uma cova, onde se podia semear 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, colocou-o sobre a lenha e disse: enchei-vos de água 4 cântaros e derramai sobre o sacrifício sobre a lenha. Disse mais: fazei-o segunda vez, e eles fizeram a segunda vez. De novo disse: fazei terceira vez, e eles fizeram a terceira vez. Da maneira que a água corria ao redor do altar, e ele enchia de água também a cova. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e clamou: ó Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel, e eu sou teu servo, e que tenha feito todas essas coisas conforme a tua palavra. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo reconheça que tu, ó Senhor, és Deus que fizeste voltar o seu coração para ti. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o sacrifício, a lenha, as pedras e a terra. Ainda secou a água que estava na cova. Quando o povo viu isso, todos prostraram com o rosto em terra e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Verso 46. A mão do Senhor estava sobre Elias. Pai, obrigado por essa palavra. Como que o Senhor encheu a minha vida, Pai, o teu poder e graça com essa palavra. Que não seja diferente na vida de cada um dos teus filhos aqui neste lugar. Que o Senhor, através desse teu servo, venha ser um canal de bênção aqui neste lugar para cada um dos teus filhos. Prepara as mentes e os corações aqui neste lugar para estar ouvindo a tua palavra. Te peço assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão? Quem aqui já acompanhou essa história? Oh, glória. Gente, eu perdi os números de quantas vezes eu li esse texto. E muitas das vezes a gente passa os olhos naqueles pequenos detalhes que de fato fazem a diferença. E a gente vai ver que há uma história, uns altos e baixos, né, sobre os textos. A gente vai ver que Elias, como um homem, como um profeta, se colocando à frente de alguns obstáculos, se colocando à frente de algumas situações que poderiam não trazer para ele algum sacrifício, ou seja, a própria vida. E aí que eu gostaria de relembrar com vocês, né, alguns episódios, começando lá no verso 18, no capítulo 18, mas antes a gente pode observar no capítulo 17 a partir do verso 13, né, Elias começa a abençoar alguém.
Aí o texto está dizendo que a viúva de Sarepta, ela foi abençoada por esse profeta. Deus o direcionou àquele lugar o qual ele foi ali se hospedar, e assim Deus permitiu que ele fosse abençoado, né, com comida, com sustento material, através daquela mulher. Mas há um paradoxo em cima desse texto, né? Gostaria que vocês me acompanhassem. No verso 17, no verso 13 em diante, a gente vai ver que Elias, né, faz ali o milagre, acontece o milagre, a mulher agradece pelo milagre que aconteceu mediante as suas necessidades, veio de encontro às suas necessidades, né? Então, só que no verso 17, do capítulo 17, acompanhe comigo, diz assim o texto: depois disso, o filho dessa mulher, dona da casa, adoeceu gravemente e que morreu. Gente, o cara acabou de abençoar a casa dessa mulher. A presença dele, ou seja, um profeta, estava representando ali o quê? A presença de Deus. Era a voz de Deus, estava ali como um arauto de Deus para aquela casa, para aquelas vidas. E momentos antes, ele abençoa aquela mulher com sustento. E algum tempo depois a gente se depara ali com o verso 17, no verso 18, acompanhe comigo, no verso 18: então ela disse a Elias: o que tens contra mim, ó homem de Deus? Vieste tu a mim para fazer a memória o meu pecado e matar o meu filho? Ou seja, mulher, era viável que você nem aparecesse em minha casa. Ou seja, você não poderia nem estar aqui, porque a tua presença, no mesmo tempo, me trouxe benefício, mas por algum momento está me trazendo malefícios. Ou seja, eu fui sustentada, mas agora eu estou diante do corpo do meu filho. E aí a gente vê que tudo tem um propósito. Para tudo existe um propósito. Pode falar isso para o teu irmão? Diria ao teu irmão e fala assim: para tudo Deus tem um propósito. Aí nós conhecemos a história. Elias pegou aquela criança, foi ao andar de cima, deitou sobre a criança 3 vezes, e ali a criança voltou a respirar, né? Deu a vida ali àquela criança, pegou a criança e entregou sobre a mãe. E aí a gente vai discorrendo. Mais à frente tem um capítulo 18, onde começa toda a confrontação, todas as lutas desse homem. Aí a gente vai ver que Elias confronta com Acabe. Elias promove um momento que, embora ali está só ele, né, mediante a 450 profetas de Baal, com mais 400 de Azera. Quantos profetas tinha contra Elias? 850. Por quê? O texto lá do capítulo 18, no verso 19, diz que 450 de Baal e 400 de Azera. 850 profetas. 850 profetas. Tirando Acabe, os adjacentes. 850 profetas com um único homem. Pergunto eu a você: quais são as suas lutas? Quem tem se levantado contra você, meu? Quem tem te acusado? Quantas pessoas são? E o mais interessante é que, antes disso, o profeta Obadias era servo de Acabe. E quando, no verso 18, acompanhe comigo, capítulo 18, verso 1. Deixa a tua Bíblia aí, aberta nesse capítulo. Depois de muito tempo, passados 3 anos, a palavra do Senhor veio a Elias dizendo: vai, apresenta-te a Acabe, e eu mandarei chuva sobre a terra. Então Elias foi e apresentou-se a Acabe, e a fome era grande em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias temia muito o Senhor, pois quando Jezabel exterminou os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e escondeu,
50 numa caverna e 50 em outra, e o sustentou com alimento e água. Ou seja, esse Obadias foi o mediador entre Elias e Acabe. Ou seja, já que os profetas estão sendo exterminados sobre a terra, deixa eu guardar esses aqui. Longe de mim se Acabe, longe de mim se Jezabel souber que eu estou guardando esses profetas. Eu estou preservando a vida desses profetas. Mas ele temia. Imagina o medo. Gente, se eu estou guardando esses caras aqui, está tudo guardado, né? Mas jamais Acabe pode saber que eu estou guardando esses profetas. Eu vou ser exterminado. Esse mesmo homem foi o porta-voz de Elias até chegar a Acabe. Esse homem foi chamado por Elias e falou assim: ó, quero marcar um encontro aí com Elias, com Acabe. Você vai ser esse porta-voz. Não, longe de mim. Eu não vou fazer isso. Eu chegar lá, eu vou dar esse recado, o que vai acontecer comigo? Acabe vai matar. Não, cara, você é o cara, você tem que ir lá para poder fazer isso. Eu estou aqui, eu quero falar com ele, eu quero botar esse desafio com Acabe. Obadias falou assim: cara, tu é profeta, eu vou te obedecer. O que ele fez? Só para relembrar a história, foi lá e deu a resposta e deu o recado a Acabe. E a mensagem de Acabe sobre Elias: fala com ele que eu vou sim a esse encontro. Fala com ele que eu vou sim desafiar a ele mediante essa proposta que me foi feita. E amado, o texto diz, conforme é relatado aqui o texto, acompanhe comigo no verso 24 do capítulo 18. E a proposta de Elias foi o seguinte, verso 22. Então Elias disse ao povo: só restou eu dos profetas do Senhor, o único. Mas os profetas de Baal são 450 homens. Tragam 2 novilhos, escolham eles um dos novilhos, dividam-no em pedaços e o ponham sobre a lenha, mas não lhe ateiem fogo. Eu prepararei um outro novilho e porei sobre a lenha, e não atearei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu: está bem. Topamos assim esse desafio. Verso 25. Então Elias disse ao profeta de Baal: escolhei para vós um dos novilhos e preparai-o primeiro, porque sois muitos, invocai o nome do vosso Deus, mas não deveis atear o quê? Fogo ao sacrifício. 26. Eles pegaram o novilho que lhe havia sido entregue, preparando-no, e invocaram o nome de Baal desde a manhã e até o meio-dia, dizendo: Baal, responda-nos. Porém não houve voz, ninguém respondeu, e eles pularam em volta do altar que havia feito. 27. Ao meio-dia, Elias passou a zombar, começou ou seja, debochar daqueles homens, dizendo: clamai mais alto, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha fazendo algum fazer, ou seja, ocupado, ou que esteja em alguma viagem, talvez esteja dormindo e precisa que o acordem. E eles gritavam conforme o seu costume e retalhavam com facas e lanças até escorrer sangue deles. Depois do meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Mas o que o texto diz aí? Mas não houve voz, ninguém respondeu nem atendeu. Nós, como igreja, somos uma voz relevante nessa geração. Levanta a tua mão assim, bem alto, e declara:
eu sou uma voz relevante aqui em Bangu. Eu sou uma voz relevante na minha casa. Eu sou uma voz relevante no meu país. Agora vira para o teu irmão e fala assim, ó, você é uma voz relevante. Ouça mais a Deus. Meus irmãos, os camaradas rodavam sobre o altar. Os camaradas faziam círculo. Imagina, 450 de Baal, 400 de Azera. O círculo foi feito. E o sacrifício de Elias estava aqui, ó, quietinho. E eles rodeavam sobre o altar, se rodeando, clamando a Baal, clamando a Astarote, clamando os deuses. E diz o segundo texto, conforme já lemos aqui com vocês, né, que eu já li com vocês, a Bíblia fala que eles se retalhavam, era costume. Eles se retalhavam. Se a gente vai ver a história de Baal, do povo pagão, a gente vai ver que mediante o sacrifício, aquilo que eles faziam como sacrifício, eles invocavam a Deus, mas também sacrificavam o corpo. Isso aí vai ver uma história que não é para hoje, é para uma outra oportunidade, né? Aí vai ver os bárbaros, a gente vai ver o povo bárbaro, como eles eram ruins, como que o povo tinha sangue. E aí a gente vai ver que eles começaram a rodear. Eu imagino, quero levar vocês a pensarem comigo. Vamos lá, vamos criar uma imaginação aqui mediante esse texto. A angústia deles. Imagino cada um encostando no outro, falando assim, meu irmão, a hora está passando e nada tem acontecido. A hora está passando e as coisas não acontecem, não cai fogo. Baal não nos responde. E o que vai acontecer? E ele está olhando para a gente. Olha a cara de debochado dele. Olha lá ele rindo. Olha lá ele debochando da gente. Cara, vamos invocar mais, grite mais alto. Grite mais alto. E aí a palavra de Deus diz que eles começaram a rodear, continuaram rodeando sobre o altar. E nada aconteceu mediante aquele altar. Nada. Feche seus olhos alguns instantes. O que tem se levantado contra a tua casa? O que tem se levantado contra a tua esposa, contra os teus filhos? O que tem levantado contra a tua geração, meu irmão? O pastor tem conversado isso aqui com a gente, tem passado isso aqui para a gente. Nunca se ouviu tanto sobre morte. Nunca se ouviu tanto sobre tragédias. Não estamos nem no terceiro, no mês 3, que é março. Estamos caminhando, nem na metade de fevereiro. Olha quantas coisas têm acontecido. Com os olhos fechados, começa a profetizar. A Bíblia fala que há profetas de Deus. Começa a profetizar sobre a tua rua. Começa a profetizar sobre o teu bairro. E às vezes a gente está olhando, tem 4, 5 pessoas se confrontando, nos desafiando. A palavra diz que Elias estava diante de 850 profetas. Meus irmãos, era perder de vista. Era muito homem contra um. Mas o que fez a diferença foi a palavra do Senhor. A palavra do Senhor tem feito a diferença na tua vida. A palavra do Senhor tem feito a diferença na tua casa. A palavra do Senhor tem feito a diferença aqui neste lugar. A palavra do Senhor tem feito a diferença naquilo que você tanto tem colocado diante do Senhor. A palavra de Deus tem feito a diferença na tua vida, meu irmão. A palavra de Deus diz, Jeremias 33:3, clame a mim, e eu vou te responder, e vou anunciar coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias, no momento de angústia, no momento de dor, estava dizendo, eu preciso clamar, eu preciso me direcionar a Deus, eu preciso pedir socorro a Deus, eu preciso me colocar diante do Senhor, eu preciso tampar todas as brechas que têm acontecido, que estão acontecendo, mas eu preciso. E no mesmo capítulo ele está dizendo, mas eu mesmo levarei a ela saúde e cura, os curareis e lhe manifestarei abundante de paz e segurança, no verso 9 do mesmo capítulo. Então esta cidade, este bairro, ou este lugar, terá um nome que me trará alegria, louvor e glória,
diante de todas as nações da terra que ouvirem de todo o bem que eu lhe faço. Tremerão, espantado por causa de todo o bem e a paz que eu lhe dou. Somos voz relevante, sim, aqui em Nova Vida de Bangu. Temos uma voz relevante. Pastor, estou cansado, pastor, preciso de força. Meu irmão, erga teu tabernáculo, erga a tua vida. Deus precisa de você, precisa de mim, precisa de cada um de nós para fazermos a diferença em meio à indiferença. Deus precisa de mim, precisa de você, meu irmão. Acorda. 2019 Deus precisa da gente. Não precisamos mais ficar, poxa, pô, brincadeira, pô. Renan, cara, passa pela gente, não fala. Pô, pastor Luiz deixou de ligar. Pô, pastor Luiz já era para ter ligado, não ligou, tal. Gente, pastor Luiz é falha, esquece das coisas. Coisas pequenas. Deus tem te chamado para fazer a diferença. Deus tem te chamado para você fazer a diferença. Peça a permissão do pastor, mas eu convido a vocês. O que é vida? O que é problema? O que é necessidade? O que é situação difícil? Convido a vocês a me acompanhar durante a semana em algumas visitas. Convido a vocês para me acompanhar em alguns casais, amigos meus que eu tenho acompanhado, tanto eu como Érica. Convido a vocês. Vocês vão ver o que é problema, o que é dificuldade, o que é necessidade. Deus tem levantado uma geração forte. Deus tem levantado Nova Vida de Bangu forte. Deus tem levantado você e tem feito em você uma diferença aqui neste lugar. Glória a Deus. Porque as coisas têm acontecido assim? Porque quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Essa é a frase que mais ouvimos. Pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Meu irmão, continua orando. Pastor, mas as coisas estão difíceis, isso, IPTU, as coisas têm crescido tanto, conta de luz aumentando, isso, aquilo. Meu irmão, continua orando. Isso são detalhes. Continua orando. A palavra de Deus diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Você é um canal de bênção na tua casa, na tua igreja, no teu trabalho. Seja um canal de bênção. Sacode teu irmão, balança ele assim e fala assim: você é um canal de bênção. Com autoridade. Você é um canal de bênção. Tudo é possível. A palavra de Deus diz em Marcos, capítulo 9, verso 23. Tudo é possível aquele que crê. Em Lucas, no Evangelho também de Lucas, capítulo 18, verso 27. A palavra de Deus diz: o que é impossível para os homens passa a ser possível para Deus. Deus olha para a tua situação. Deus olha para mim e vê, poxa, mas isso aí é uma gota d'água. Deus olha para aquilo que é impossível. Porque Deus não olha como nós olhamos. Deus olha diferente. Eu olho para o Gilmar, meu camarada, muito bacana, mas eu vou ver falhas no Gilmar, conforme ele em mim. Mas Deus olha para o Gilmar de uma forma totalmente diferente, olha para a Cecília de uma forma totalmente diferente. O olhar de Deus, quando olha para cada um de nós, Ele declara: sempre haverá uma possibilidade. Sempre haverá uma possibilidade. Sabe onde isso foi feito? Há mais de 2000 anos atrás, naquela cruz do Calvário. A cruz nos trouxe possibilidades de vida. A cruz nos deu como garantia a vida. A palavra de Deus diz em João 10:10, na parte B do verso: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Continua orando, continua buscando. Pastor, perdi tudo. Pastor, houve um vento que passou sobre a minha casa, sobre a minha vida, desconstruiu tudo aquilo que estava construído. Olha a história de Jó.
Gente, eu pego muitos detalhes do texto. Sou muito chato com isso, os detalhes do texto. Imagina aquele homem tendo tudo, ao mesmo tempo passou a ter nada. E aquele homem orava a Deus, a palavra de Deus diz que ele se apresentava a Deus juntamente com a situação dos filhos também ele entregava diante de Deus, toda a sua casa ele colocava diante de Deus. De repente ele vê tudo assim, ó. Imagina Jó sentado, perguntando a Deus, o que eu fiz de errado? Olhando para cima e falando assim, Pai, eu te sirvo, eu tenho me colocado diante do Senhor, tenho sido íntegro, tenho sido bondoso, e o Senhor permitiu essas coisas acontecerem sobre a minha casa. E para completar, sempre tem uns camaradas que batem a porta, né? Imagina bater na porta de Jó, e aí Jó, pô cara, vivemos distante aí para saber, porque a notícia que chega lá não são tão boas. E senta do lado dele, imagina os 3 camaradas olhando para ele aqui assim, um botando a mão sobre o queixo, olhando a situação dele, falando, cara, como é que você pode chegar a esse estado? Como é que você chegou a essa situação? Cara, nós te conhecemos, cara íntegro, sincero, temente a Deus. E o outro nem palavras tinha para poder dar Jó, mas simplesmente botava a mão sobre a boca. E o outro, que estava mais um pouquinho ao lado, botava a mão no queixo e falava, que situação, meu camarada. Que situação. Aí uns culpa a mulher do cara. Nega esse teu Deus e morre. Se mata por tanta coisa que tem acontecido com a gente. Não merecíamos essas coisas vindo da parte de Deus. Deus podia intervir, acabar com isso. Jó, larga isso, cara. Foge disso, não vale a pena servir a Deus dessa forma, não vale a pena, meu. Aí muitos condenam a esposa dele, né? Pô, mas ela não poderia falar assim, ela é companheira, ela é uma pessoa, uma ajudadora, sei lá o que, tal. Mas por alguns instantes, entra no sentimento dela. Amigo, havia um camarada chegava, contava uma história, ó, caiu tudo, mano, e derrubou tudo, caiu tudo, ó, não sou eu, fiquei para poder te dar resposta. Aí um outro já acabava, antes de acabar de falar, aí vinha um outro, ó, Jó, eu vim correndo, teus filhos estavam tudo comendo, veio uma tempestade, caiu, matou todo mundo, cara. Eu falei assim, gente, que situação. Qual foi a atitude de Jó? No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja Deus. Fala no meu coração no verso do capítulo 18 de Salmos. Eu te amo, Deus, fortaleza minha, o Senhor minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o Deus da minha salvação e o meu alto refúgio. Eu invoco o Senhor que é digno de louvor e ficarei livre dos meus inimigos. Cordas de morte me cercaram, correntes de impiedade me assombraram, laços infernais me cingiram. Na angústia, o quê? Na angústia, invoquei o Senhor e do seu templo ouviu minha voz. E minha voz chegou diante do Senhor com cheiro suave. Aleluia! Glorifica o nome do Senhor, igreja. Olha, o salmista está dizendo, na angústia eu invoquei o Senhor e do seu templo ouviu a minha voz. E a minha voz chegou com um cheiro suave. Capítulo 18, é longo ele, mas fico até aqui. Vamos lá, capítulo 46. Deus é nosso refúgio, é nossa fortaleza. Socorro o quê? Sentimento. Socorro bem presente na angústia. Sem falar também, a oração deve ser de acordo com a vontade do Pai. Lembra do texto de Mateus 26, do verso 42? O que fala nesse texto? Jesus prestes a ser morto, angústia como homem, Deus como homem ali naquele momento. Ele é angustiado porque ele estava indo para um caminho de morte. Ele estava percebendo que alguma coisa já ia acontecer. Ou seja, ele já sabia o que ia acontecer. E ele começa a chamar, e vai até os discípulos para ver como está a situação, para quem sabe, ajudar ele, botar a mão sobre o ombro dele. Pô, vamos orar juntos, né? Vamos juntos, vamos estar orando.
E aí ele chegou lá e encontrou todos dormindo. Aí retornou para o caminho ali de oração. Caminho, ele a sós. Ele retornou para poder ver se tinha ali alguém acordado para poder acompanhar ele nesse processo, nesse propósito. Encontrou também dormindo. Alguns deles, Pedro, Tiago e João, se eu não me engano, se não me falha a memória, acompanhou ele até o Gólgota. É isso mesmo? Não. Mas eu imagino Jesus na angústia. Imagino Jesus prevendo a sua morte. Aí ele diz no verso 26, no 42, no capítulo 26 de Mateus, verso 42, retirando-se mais uma vez, ele fez o quê? Orou. Meu Pai, se não for possível, afasta esse cálice de mim, sem que eu o beba. Ao finalzinho do verso, seja feito a tua vontade. Ah, Deus, eu quero. Pai, tira esse mal de mim. Pai, eu não quero essas coisas na minha vida. Pai, eu quero. Amém, nada contra. Mas entenda a vontade de Deus. O que está acontecendo aí na tua casa? O que está acontecendo com você? Você está entendendo a vontade de Deus aí nesse propósito? Está entendendo o propósito de Deus em cada situação que você está vivendo? Entenda a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Caminhando. A oração deve ser uma oração perseverante. A oração deve ser aquela oração que nós nos colocamos diante de Deus, esperando que Ele vai intervir sobre aquela situação, e sabendo que Ele é Deus que pode fazer coisas infinitamente mais. Entregar na mão dEle. É o texto de Salmos 37, verso 5. Entrega teu caminho ao Senhor. E o mais? Atos 12, no verso 5. Pedro estava na prisão, mas a igreja orava a Deus insistentemente a favor de Pedro. Aquilo que você faz aqui dentro tem repercutido lá na tua casa. Amém? A tua oração que você tem feito aqui dentro surte efeito lá na tua casa. E há vários testemunhos disso. Aquilo que você levanta como um clamor aqui neste lugar tem feito uma diferença lá no teu trabalho. Aquilo que você levanta como um clamor aqui neste lugar tem feito uma diferença na tua rua. Quem crê? Quem crê? Aleluia. Correndo. Oração com propósito. A oração é um estabelecimento de um diálogo do homem com Deus. Aí a gente vai ver vários tipos de oração. Ah, eu quero. Ô Deus, o Senhor conceda uma semana abençoada. Que o Senhor conceda aumento do meu salário. Conceda pagar minhas dívidas. Conceda. O que a Bíblia fala lá em Mateus 6:33? Buscai em primeiro lugar. E a sua? E as demais coisas vão ser o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A oração com propósito. Oração com propósito. Segundo Reis 6, 17 e 18. Eliseu orou e disse, amém? Eliseu orou e disse, segundo Reis 6, 17 e 18. Eliseu orou e disse, ó Senhor, peço-te que faças enxergar. E o Senhor abriu os olhos do servo. Ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os sírios desceram a ele,
Eliseu orou ao Senhor, dizendo: fere de cegueira esta gente, peço-te. E o Senhor os feriu de cegueira, conforme o pedido de Eliseu. Meus irmãos, a vontade de Deus em nós qual é a vontade de Deus em nós? Elias confrontou 850 profetas. Depois a gente vai ver no capítulo 19, Jezabel ficou sabendo que Elias fez um dos maiores milagres ali, mediante aqueles 850 profetas. Jezabel, ela chama um homem e um mensageiro para chegar até Elias e dizer que Elias ia morrer e não ia viver mais. O texto diz que o coração de Elias se fechou. E ele não queria mais caminhar, ele não queria mais estar no meio de gente. E o que o texto diz, nesse mesmo capítulo de 19? Elias foi para uma caverna e pediu o quê? A morte. Verso 4: mas ele entrou pelo deserto, caminho de um dia, sentou-se debaixo de um arbusto e pediu para si o quê? A morte, dizendo: já basta ao Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele se fechou. Elias, pastor, Elias, uma mensagem, não é assim? Quantas coisas entram pelo teu caminho para tentar te parar? Estamos num propósito de oração, amém? E somos confrontados direto, amém? Estou aqui, estou com vocês, estamos juntos. Somos confrontados, no lar, no trabalho, até aqui dentro, somos confrontados. Eu fico imaginando, gente, esse mesmo personagem que, dias antes, uma oração de 57 palavras, 1 minuto e 50 segundos de oração. Ele fez um dos maiores milagres da história. E depois de 2 dias, está ali ele, numa caverna, trancado, o coração trancado, a mente trancada, a vida paralisada. Pastor, mas a gente está falando de Elias, ou profeta. Sim, estou falando de Elias. Mas o mesmo Elias, Tiago lá na frente coloca: Elias, o homem sujeito às mesmas paixões do que nós. Eu entendo aqui nesse texto, estou fechando, que não somos fortes o suficiente, mas sabemos que a nossa força vem do Senhor. O que nós lemos no capítulo 46 de Salmos? Deus é o nosso refúgio e fortaleza. O que nós lemos em Salmos capítulo 18? Na angústia eu invoquei o Senhor, e do seu templo ouviu minha voz, e o meu clamor chegou perante a tua face. O que nós podemos também ler em Salmos capítulo 1? Será como árvore plantada junto a ribeiros, cujas águas regam. Ouvimos isso hoje. E aquela árvore é sustentada. Pastor, então me dá a receita disso. Está aqui, está nas tuas mãos aí, ó. A palavra do Senhor, meu irmão. É isso que tem feito a diferença. É isso que tem feito a diferença na tua vida. É isso que tem feito a diferença na tua casa. É isso que tem feito a diferença no teu trabalho. É isso que tem feito a diferença aqui na tua igreja. É isso que tem feito a diferença na trajetória de vida. É isso que tem feito a diferença na gente. A palavra. Eu escondi a tua palavra no meu coração para que eu não venha pecar contra ti. Mas se eu pecar, Senhor, tem um justo juiz para nos defender e perdoar assim os nossos pecados, as nossas ofensas. Confiante, firme e constante,
na obra de Deus, no chamado de Deus, nas promessas de Deus, naquilo que Deus colocou na tua vida, aquilo que Deus colocou no teu coração. Confiante, confiante. Eu não sei o que você está precisando, mas Deus sabe. Eu não sei o que você tem colocado diante do Senhor, mas Ele sabe. E é o tempo dEle, é o momento dEle, a hora dEle. Ele vai responder o teu clamor, Ele vai responder as tuas necessidades. É no tempo de Deus, é no tempo de Deus. Feche seus olhos, amados. Mas Deus está dando tudo errado. Se coloca diante de Deus, ao tempo dEle, Ele vai derramar graça sobre graça e vai realizar coisas infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos, tudo aquilo que nós pensamos. Aleluia, aleluia, glória a Deus.